Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa dica de direitos humanos, Prof. Naima Cabral na área, para facilitar, de alguma forma, sua vida aí no estudo da matéria de direitos humanos, né? Direitos humanos, eles sempre têm vindo aí recorrente nas nossas provas de concurso público. E a dica de hoje é uma dica importantíssima, é uma dica sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Deficiência é um documento mais longo, mais extenso, mas a prof, ela pegou aqui, eu peguei com vocês aqui, logo o início desse documento. Vamos ver que alguns termos são de suma importância. Nós vamos tentar pegar nesses 30 minutinhos aqui os pontos mais importantes que podem cair na sua prova, mas nós precisamos ler, Então a dica, nós vamos nos basear na leitura, na compreensão dos termos deste estatuto. Meus queridos, o que eu posso adiantar a vocês? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela possui aqui na área dos direitos humanos uma importância muito grande. Inclusive, eu gravei uma dica sobre isso, né? Se você puder ver depois, Direitos Humanos na Constituição Federal. Nós temos muitos documentos internacionais que colaboraram, né? De fato, a Constituição Federal é chamada de Constituição Cidadã. Ela possui diversos documentos internacionais que inspiraram a criação da própria Constituição Federal. E o nosso ordenamento jurídico, quando a gente fala assim, o nosso ordenamento jurídico, quer dizer, o nosso Estado democrático de direito, ele privilegia os direitos humanos. Por isso que nós chamamos nossa Constituição de Constituição Cidadã. E onde eu quero chegar com vocês? Nós tivemos 2 tratados internacionais de direitos humanos, sobre direitos humanos, que foram incorporados no nosso ordenamento jurídico com força, com status constitucional. Prof, o que isso quer dizer? Olha, lá no artigo 3º, no artigo 5º da Constituição Federal, no parágrafo 3º, nós temos lá a possibilidade de incorporação de tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico. Quer dizer, esses tratados internacionais, quando incorporados pelo rito das emendas constitucionais, o rito 2235, aprovados nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, no quórum de 3/5, a gente até cansa, né? É o mesmo rito das emendas. Eles estarão assim, ó, lá no topo das emendas, lá no topo do nosso ordenamento jurídico. A prof está sentada, gente. Hoje nós não vamos usar quadro, estou aqui no modo jornalístico, né? Senão eu colocaria aqui, mas vai dar para explicar para vocês. Então, lá no topo da Constituição Federal, aproveitando aqui, nós temos as emendas e estes 2 tratados. Quais seriam esses tratados? Os 2 tratados, gente, unicamente fala sobre pessoas com deficiência. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele privilegia, ele traz aí de suma importância as pessoas com deficiência. Então, você acredita, meu querido, que este documento aqui, ó, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele vai tratar de maneira bastante minuciosa os direitos da pessoa com deficiência? Com certeza, porque os 2 únicos documentos no mundo que entraram no nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional, com a mesma força da Constituição, isso é muito forte. Os 2, Tratado de Marrakech, falando sobre as limitações, sobre a comunicação, a acessibilidade de pessoas cegas, e outro tratado das pessoas com deficiência. Os 2 únicos tratados que, de fato, assumiram essa posição de suma importância no nosso ordenamento jurídico, tá, gente? Vamos lá, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu contei essa história para que você apaixonasse por esse documento, pela nossa dica de hoje, né, gente? O professor tem que fazer com que você se encante pela matéria, não é verdade? Porque a matéria de direitos humanos, ela não é uma matéria fácil. Ela não é uma matéria fácil. Ai, vou ali agora estudar direitos humanos. Nossa, que matéria maravilhosa, meu Deus. Você não vai falar assim, né? Você vai assim, gente, vamos lá, estudar direitos humanos. Ô, gente, eu já conheço vocês. Quase 10 anos que eu dou aula nessa área. Gente, o aluno vai assim,
vamos tomar aqui uma Ritalina, vamos tomar aqui um café. Não esquece, gente, o que eu falei de Ritalina. Nada de remédios, realmente, nada de remédios. Isso aí é, claro, óbvio, é colocar rotina. Você coloca aí seu café power, 24 horas, já fez o exercício físico, colocou endorfina no seu corpo. E você fala assim, vou agora super animado assistir a aula com a prof. Nayama Cabral e vou tentar apaixonar um pouquinho, né, pela matéria de direitos humanos. É uma matéria que eu digo a vocês, nós temos muitos termos cultos, termos mais eruditos, que eu digo que você não pode jogar fora. É a oportunidade de aprender, né, enriquecer o seu vocabulário, porque você vai aproveitar isso, sabe aonde? Na sua redação. Na sua redação, meus queridos. Então, quando nós aproveita as dicas que a prof coloca aqui sobre direitos humanos, né? Que o pessoal da Vale Concursos coloca as dicas da prof, porque nós tratamos de muitos termos mais cultos que são próprios dos direitos humanos. Perfeito? Então vamos apaixonar por esse documento, porque ele vai cair na sua prova. Então vamos lá, o que seriam essas disposições preliminares, né? Disposições preliminares, né? É aquilo que vem antes. São as orientações anteriores, gerais, que vão dar início aos direitos que virão protegidos logo após. Então, antes, em qualquer documento, nós temos aí o prefácio num livro, o que vai vir antes, né? Aquilo que vai orientar tudo que vai vir logo depois. Então, lá no artigo 1º, que são essas disposições gerais, nós vamos entender o porquê que essa lei foi instituída, né? Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui é destinado, qual é o objetivo desta lei? Destinada a assegurar e promover. Os dois termos que você precisa marcar aí agora. Assegurar quer dizer fazer com que exista, fazer com que se torne norma, assegure, quer dizer, está escrito, o fato de estar escrito é uma forma de assegurar, e a forma de promover, como que ela acontece? Através de políticas públicas, de ações afirmativas. Promoção é no campo prático, no campo material, e assegurar é no campo formal, no campo legal. Então, primeiro eu asseguro, eu crio a norma e depois eu promovo, eu coloco no plano da ação. Em condições, vamos lá, meus queridos, agora a gente vai trazer agora as nomenclaturas. Em promoção, em condições de quê? De igualdade. O exercício dos direitos, então coloca aí no seu caderno. Tanto assegurar quanto promover sempre serão na base da igualdade. E quando nós estamos falando em igualdade, meus queridos, e aqui eu acho que a prof vai sair do nosso banquinho, porque o banquinho tá gostoso, gente, mas eu vou ter que falar isso aqui com vocês. Vem cá. Tá bom sentado no banquinho que o pessoal comprou aqui, gente? Banquinho confortável. Nós temos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ô, gente, eu vou ter que partilhar com vocês isso aqui, não vou aguentar, não. Não vou aguentar. Não, ô, gente, mas não é motivo de zombaria. Até porque nós estamos falando de algo sério. Mas isso aqui eu ri demais. Eu ri, mas ao mesmo tempo eu chorei, eu me preocupei. Eu estava numa live, aí a aluna perguntou, gente, é isso aqui que eu fiquei assim um pouco... Eu tô rindo com vocês, mas aqui, eu sei que vocês vão se sentir, não sinta, por favor, tá? Mas vem cá, você já ouviu falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Pois é, eu conheço muito bem de perto. Pois é, ele é um transtorno que incapacita muita coisa, mas você desenvolve muito e você rompe na vida. Você está falando com uma pessoa aqui que passa por isso, entendeu? Mas eu não sabia até então. Perfeito, prof. Mas a questão não é se você tem ou não tem o TDAH. A questão é você basear a sua vida inteira em um transtorno. Você tem que buscar romper o transtorno, tá?
Por que eu estou falando isso? Porque no dia a dia é muito complexo, mas nós superamos. Eu tenho um colega de trabalho que é juiz de direito federal e tantas outras pessoas, aquela baita médica Ana Beatriz Barros. Eu possuo TDAH, então não é algo isento. Todo mundo possui, em algum grau, as suas dificuldades, tá? Então vamos lá. A aluna perguntou o seguinte na live, aí eu ri, foi a hora que eu quero partilhar com vocês. Ela perguntou se pessoas com TDAH entraria na cota de pessoas de PCDs, pessoas com deficiência. Nessa hora eu vi o grau e o perigo. Eu falei, meu Deus, onde nós vamos chegar? Mas aí ela vai ter que entrar nas vagas gerais, porque geral tem TDAH, inclusive a professora dela, se ela, entendeu? Então assim, nós não podemos basear a nossa vida em algo que nos limite, nós temos que avançar. Por isso que nós não podemos ficar aquém, nós temos que avançar. E é isso que a gente fala, é promoção da igualdade, gente. Não tem como viver nesse mimimi, sabe? Eu falo assim, muito real. Então você rompe suas dificuldades, você vai rompendo. Não, mas eu não presto atenção. Tudo bem, eu não presto atenção, mas eu tenho que trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer tudo. Eu vou ficar lá assim, eu não presto atenção, esperando que alguém vai lá e estuda pra mim. Eu quero lá que a medicação lá, o Vinvance, a Ritalina ou qualquer outro, faça o estudo para mim. Vai, meus queridos, vocês vão dar uma topada, vocês podem até fazer isso, mas a medicação ela não vai fazer o que você tem que fazer. Então você tem que desacelerar um pouquinho, buscar isso, a reconexão com Deus. Realmente, Deus é a única forma de você reconectar, não é religiosidade. E você vai acalmando e conseguindo fazer sua rotina. E vai rompendo. E TDAH, você manda ele embora, fala assim, sai daqui, porque hoje eu não quero saber dos seus sintomas, eu quero saber, é o que eu posso fazer hoje, é o bom para hoje, é a minha meta de hoje. Uma metinha, já consegui, já tá ótimo, sem cobrança, e assim eu passo no concurso público, né, gente? Daqui um dia vocês estão até dando aula, né? Então, eu fiquei assustada, foi com isso, e eu estou aqui partilhando com vocês. Oi, tá vendo? O TDAH da professora, esqueci o que eu ia fazer lá no quadro, gente. Tá vendo? O que eu vim aqui fazer no quadro é falar com você sobre o direito de igualdade. Essa professora doidinha, birutinha de vocês. Pois é, gente, mas é assim que a gente aprende. Quando nós falamos aí dessa igualdade de oportunidades, né, condições tanto para assegurar quanto para promover, em condições de igualdade. Igualdade nós temos no plano formal, é aquela igualdade prevista na lei, aquela que está sendo assegurada no plano escrito, no plano formal. E nós temos a igualdade material. A igualdade material, nós chamamos ela, né? Esses termos vocês podem ver aí, pode cair na sua prova, com certeza. Chamamos de isonomia. Isonomia, equidade. É aquela igualdade que se quer alcançar. É essa que está aqui no Estatuto. O exercício dos direitos e as liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Vem cá, meus queridos. Quando nós pegamos essa igualdade e colocamos ela em prática, aí sim, você vai assegurar o que nós chamamos, né? E lembrando que dizia Rui Barbosa, é tratar os iguais de maneira igual, na forma, né, na medida de sua igualdade, e os desiguais de maneira desigual, na medida de sua desigualdade. Em algum momento, essa pessoa com deficiência, ela vai romper, ela não quer ficar na limitação, na sua limitação. Você entendeu? Por isso que eu foquei essa questão do TDAH, para vocês saírem dessa bolha, se libertarem. Vocês querem conversar mais sobre isso, só chamar a prof aqui, ó, no Instagram, tá? Vamos romper essa bolha, tá? E aqui no plano desse documento, o que se quer é que exista um desenvolvimento. E aí vamos alcançar direitos, vamos alcançar aí os princípios que estão orientando na Constituição Federal, o que está falando. Vamos alcançar aí a sua inclusão social.
Então, se essas pessoas elas estão em uma condição de abaixo, então nós vamos pegar normas, vamos pegar políticas públicas e vamos, alavancar. Então, vamos alavancar para que esteja num pé de igualdade. Isso é tratar os iguais de maneira desigual e os desiguais, aqueles que possuem deficiência de maneira desigual na medida de sua desigualdade. Alcançou? Então tira aquela política pública, tira aquele auxílio, né, para que continue caminhando. Nós vamos ver que as deficiências, elas são diversas em graus, em complexidade, em diferentes situações. Entenderam, pessoal? Então vamos sentar, porque eu tô querendo sentar um pouquinho. A prof já cansou hoje. Gravamos algumas dicas, alguns conteúdos. A intenção é que sempre busque o quê? A equidade, a isonomia, para que se torne mais leve, para que se torne mais fácil. E o parágrafo único vai falar que esta lei tem como base a Convenção sobre Direitos de Pessoa com Deficiência. Esse foi o documento que foi incorporado no nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional, status constitucional, ratificados pelo Congresso Nacional, pelo Decreto Legislativo, em conformidade ao parágrafo 3º do artigo 5º, a prof acabou de falar com vocês, em vigor, né, no nosso sistema jurídico, nosso plano jurídico externo. Então, é muito importante o Estatuto da Deficiência. Ele é uma resposta do que aconteceu no plano internacional. Então, vamos conhecer mais desse documento maravilhoso. O artigo 2º vai dizer o seguinte, agora, termos técnicos. É muito bom conhecer sobre termos, porque as deficiências, elas são diversas. Eu lecionei tem pouco tempo sobre um documento chamado de Declaração de Salamanca, né? É uma declaração que fala sobre os desafios na educação especial, falando especificamente sobre escolas inclusivas e escolas especiais. Nós temos a nossa era, a nossa geração, a questão da tecnologia, afetando e desenvolvendo também. A gente não pode falar que a tecnologia foi um atraso, foi algo ruim para a nossa sociedade. Não, nós estamos na era da informação, nós estamos na era tecnológica. A questão é o mau uso que diz respeito aos hábitos. Quantidade de pessoas com problemas seríssimos no campo da cognição. Quando você corrige e alinha os hábitos, você consegue alcançar, né? E não somente hábitos, né? E faça tratamento. Essa declaração de Salamanca, ela fala sobre desafios assim bastante pontuais. E lá eu observei a gama de complexidade de termos. E eu falei assim, caramba, são muitos termos que nós nem fazemos ideia. E aqui esse estatuto, ele vai falar sobre quais seriam esses impedimentos, o que se considera uma pessoa com deficiência, de maneira ampla, pessoal. Nós não vamos falar de quais são as deficiências. E falando sobre essa questão da era da informação e da tecnologia, por que eu entrei nesse termo? Porque o campo da cognição foi atacado. O nosso campo da mente foi atacado. E por isso que nós precisamos cada vez mais criarmos hábitos saudáveis. Isso não é só para você que é concurseiro, não. É para qualquer pessoa se manter vivo minimamente e com a saúde mental em dia, né? De longo, a pessoa que possui, né, algum impedimento. Então, a palavra-chave aqui é impedimento. Coloque aí no seu resumo. A palavra-chave é impedimento. De longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Vamos lá? Física, mental, intelectual e sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, e nós vamos ver quais seriam essas barreiras, pode obstruir a sua participação
plena. Ela pode obstruir, né? Sua participação plena, efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E aqui nós entramos, né, no campo da igualdade quando verificado. Vamos dizer que eu tenho algum problema de visão muito, inclusive não tem muito tempo, né, que eu entrei num processo em que a pessoa ela tinha uma acuidade visual muito severa, né? Ela estava com problema e para poder pedir isenção de imposto e tudo, porque ela entraria aí nas vagas de PCD, mas aí na questão de tributação. Mas o que acontece? A pessoa ela tem um problema muito sério na visão e ela poderia entrar como pessoa com deficiência, se caracterizar de pessoa, né, portadora de visão monocular. São vários termos. É preciso ser feita toda uma perícia. Por quê? Aquela deficiência está impedindo dela usufruir, dela está obstruindo a participação plena e efetiva dela na sociedade? Com certeza. Você ter uma visão é diferente, só uma visão. Isso te limita no campo. Então, está de maneira plena e efetiva, de alguma forma obstruindo. Então, essa pessoa ela será condicionar com uma pessoa com deficiência, ela de certa forma vai usufruir de alguns benefícios. Olha, a equidade, ela vai se beneficiar de algumas ações afirmativas, algumas políticas públicas que vai colocá-la, vai isentá-la de alguma questão futura. Tributação, vagas, cotas em concursos públicos, tudo bem? Parágrafo 1º. A avaliação aqui, olha, da deficiência, quando necessária, será o quê? Biopsicossocial. Não é somente você chegar lá e demonstrar um relatório, né? Inclusive essa cliente minha, essa pessoa, ela não demonstrou, né? Por isso que ela, infelizmente, não teve êxito. Porque eu peguei esse processo depois, né? Então ela não conversou comigo, então ela não teve êxito. Porque ela não comprovou, né? Não foi por falta de orientação da advogada aqui, não. Mas por não orientação, e ela, infelizmente, não teve a comprovação total, ela apenas apresentou o laudo. Então, a comprovação da deficiência, ela tem que ser biopsicossocial, né? Tem que ser do que você está sentindo e sua impossibilidade, capacitação de se situar no meio, tá? Realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, que considerará, vamos lá, impedimentos e funções nas suas estruturas do corpo, do seu corpo, né? Se me falta algum braço, alguma perna, se me falta aqui um grau de locomoção, se me falta um grau de visão, audição, fala, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho e atividades e restrição na participação. Tudo isso, gente, não é somente no campo da limitação do meu corpo, é no campo também mental. Natureza física, meus queridos, mental, intelectual e sensorial. Porque eu tô aqui sendo vista por vocês e talvez vocês não saibam que eu tenho alguma deficiência. E eu posso ter alguma deficiência e vocês não verem essa deficiência aqui, porque ela não está no campo externo. Ela pode estar no campo interno, né? No campo intelectual, no campo sensorial, né? Conheço pessoas com autismo que desenvolveram, o Asperger, que desenvolveu um grau de desenvolvimento naquela profissão e não limita, no sentido de ascensão. Ele pode romper. Então, assim, é isso que eu digo a vocês. Vamos romper as barreiras do que nos limita, né? Vocês já viram aí quantas pessoas que sofreram acidentes, competiram, né, na categoria deles, obviamente, mas romperam as barreiras das suas limitações. Isso é lindo, gente. É por isso que você tem que amar direitos humanos, amar os direitos fundamentais, porque nós tratamos com pessoas. Nós vamos ver os direitos dessas pessoas que, né, de certa forma, romperam as barreiras e aquelas que estão
tentando romper. Então, nós vamos ser esses auxiliadores, né? O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência, né? Tem lei para isso. Agora, meus queridos, rapidinho, tá? Para a gente já finalizar a nossa dica. O que seriam considerados, então, essas barreiras? Vamos lá. Os termos, e aqui eu quero que vocês leiam, porque são muitos termos. Para fins da aplicação dessa lei, consideram-se acessibilidade. O que é acessibilidade? É possibilidade de condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes. Então, a acessibilidade a espaço, a equipamento, a edificação, a transporte, né? Nós temos ali, quando a gente entra dentro de um transporte público, eu fiquei por muitos anos morando numa capital, no Rio de Janeiro, e lá a gente via os ônibus todos adequados, o metrô, o trem todo adequado, para receber uma pessoa, porque hoje onde eu moro é uma cidade de interior e que você vê, aqui não tem metrô, né? Então você não vê, eu não vejo com tanta frequência do que num lugar maior. Então você vê toda a parte do transporte público com acessibilidade. Você vê dentro de prédios a vaga para pessoas com deficiência, dentro do elevador, tudo, né? Mas quando o local ele é maior, você vê de maneira em maior quantidade. Então, quando você está no metrô, você vê que aquele local está destinado para pessoas com cadeirantes, cadeiras são direcionadas para pessoas ali cadeirantes, para pessoas com deficiência, pessoas com limitações, tá? O que seria o desenho universal? É justamente o que orienta, se a acessibilidade é aquilo que dá acesso, né? É o local ali privativo, de uso coletivo, as instalações que são diferentes, banheiros públicos com aqueles com corrimão, isso é uma acessibilidade. Os pontilhados no chão para pessoas cegas, isso é acessibilidade, é o que está no meio, tá? E o desenho universal é o que vai me dizer. Aquilo ali é vaga para deficientes, para idoso, é o desenho, é o que vai orientar, tá? A tecnologia assistiva, ajuda técnica, né, que são os equipamentos, dispositivos, recursos metodológicos, o braille. E o que seria o quarto? A barreira, né? Qualquer entrave, aqui é bom, importante, já que nós vimos que o que seria, né, essa barreira, né, é o que nos impossibilita, né, obstrui, artigo 2º, de alcançar, né, de usufruir de maneira plena e efetiva. Então vamos ver o que seriam essas barreiras. É qualquer entrave, o quarto, gente, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, fruição e o exercício de seus direitos e acessibilidade, liberdade, movimento de expressão à comunicação, acesso, informação, compreensão, circulação com segurança, entre outros classificados em, e aí você vai ver aí no inciso 4º e diversas classificações, que aí eu vou querer que você olhe isso em casa, tudo bem? E aí nós temos o artigo 4º, toda pessoa com deficiência ela tem o direito à igualdade de oportunidades. Isso só será alcançado quando nós falamos de isonomia e equidade. Como está na câmera frontal, eu fico meio perdida. Isonomia e equidade. Igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. A intenção do Estatuto é sempre buscar a igualdade no campo da isonomia e da equidade. Parágrafo 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão. Distinção, exclusão ou restrição. Quando nós estudamos o Estatuto da Pessoa, Estatuto da Igualdade Racial, nós temos lá que discriminação, eu fiz com os meninos há muito tempo, a seguinte nomenclatura, o seguinte macete. Discriminação é toda préde. Discriminação é toda préde. É toda preferência, restrição, exclusão e distinção. Eu só tiro o préde, eu só tiro o P, mas o red fica aí. Toda restrição, exclusão e distinção, né? Baseado, né, por ação ou omissão.
que tenha propósito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento do exercício dos direitos ou liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa, inclusive, de adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologias assistivas. Então, se algum local, se eu abrir um local em que estou recusando ali fazer, em que é obrigatório e estou recusando a fazer o acesso, adaptação, isso será dado como uma discriminação. Parágrafo 2º, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição dos benefícios decorrentes da ação afirmativa. Eu disse a vocês, né? Nós temos aqui as ações afirmativas, né? Que seriam esses benefícios, né? No campo da norma. A pessoa, ela tem a deficiência, ela pode usar das vagas gerais, ela pode usufruir, não daquela ação afirmativa, ela pode usufruir das vagas gerais, sem se valer no sentido, não que isso seria um privilégio, né? Mas ela pode não usar daquele benefício. Olha como a liberdade ela nos alcança, né? E aí nós finalizamos. Torço para que você compreenda, para que você ame esse documento, porque você é parte integrante da sociedade, você é um agente de transformação e nós não somos apenas estudantes de concursos públicos, nós não somos apenas servidores, futuros servidores públicos, se Deus quiser, nós somos pessoas, agentes de transformação, que agora, conhecendo a lei, nós podemos participar da transformação também dessas pessoas, tudo bem? Pessoal, fiquem com Deus. Qualquer coisa, chama a prof lá no Instagram que a gente, né, de alguma forma vai conseguir ajudar vocês. Até mais!